E hoje nós vamos receber a empresária Márcia Concedei, que ela aprendeu como ela faz para contratar uma equipe que de verdade faz a empresa dela crescer, gera lucro e traz mais liberdade para ela. E sabe por que a nossa empresa vai ter sucesso? Porque a gente não vai desistir dela. É isso aí. É Uma desse jeito. empresa que tem sucesso, um dia ela foi uma empresa pequena e ela Verdade. cresceu. E ela cresceu. Agora, tem muito empresário que desiste antes. Tem muito empresário que desiste antes. E tem muito empresário que também, na hora de formar a equipe, não consegue, bota lá os craques que ele contrata no banco de reserva, porque não confia, e vai lá Uhum. querer fazer o gol ele mesmo. Só que ele tem que jogar no ataque, tem que jogar na defesa, tem que jogar até no gol o empresário tem que jogar. Aí não vai funcionar mesmo. E para as pessoas que às vezes fazem uma contratação, olha e fala: nossa, mas aquele menininho de 20 anos, 21 anos, como é que eu vou confiar nele? Aham. Olha aí o Brasil inteiro apostando nesses menininhos de 21, 22 anos. Verdade. Mas você é a minha convidada e eu só tenho que te agradecer. E nós estamos aqui hoje para te ouvir. Como é que você se tornou empresária? Então, gente, primeiro eu quero agradecer, Carmen, por toda a atenção sua e da sua equipe. Quero agradecer aí o pessoal que entrou, que eu já vi alguns amigos meus empregados, entraram para assistir a live. Gente, eu quero agradecer. Eu queria dizer o seguinte: eu trabalho com material médico hospitalar há 22 anos. E nem sempre eu estive à frente da empresa, nem sempre eu dirigi a minha empresa, nem sempre eu fui a diretora, por várias razões. Eu quero, hein? Eu quero. Nós começamos a empresa há 22 anos porque eu fiquei desempregada. Eu trabalhei durante 9 anos numa empresa de laboratório, eu era representante de laboratório. E meu sogro já trabalhava com material médico hospitalar. Meu marido tinha uma sociedade que não deu certo com outra pessoa. Entrou eu, meu sogro, falecido sogro, meu marido, meu cunhado. E hoje resta apenas eu e meu marido na sociedade. E É esse isso. é outro ponto que a gente quer saber, porque também não é tão fácil trabalhar com os maridos ou trabalhar com as Não, esposas, né? Tem muitos alunos que chegam que, assim, praticamente unidos pelo amor e separados pela empresa. Então, tem muita é história, né, de casais que, na hora de trabalharem juntos, não suporta, né? Porque é o dia todo na empresa, depois em casa. isso vai dar certo, não. Já deu certo, né? Porque há quantos anos já que está acontecendo? Pois é, 22 anos. E um dos motivos assim que eu saía e voltava, saía e voltava é porque assim, a gente não tem o mesmo pensamento dentro da empresa. Eu penso A, ele pensa B, e eu deixava ele então à frente da empresa. E aí meus pais depois vieram morar comigo por um tempo e aí eu fui deixando. Porque quando a gente não tem um direcionamento de saber o que que um faz e o outro faz, a gente bate a cabeça e há contritos realmente. E eu, como não queria contrito, eu não queria trazer isso para o meu casamento, muitas das vezes eu me afastava por causa disso, então deixava ele na empresa. Dava certo, deu certo, tanto é que a empresa está aí há 22 anos. Mas algumas coisas precisavam ser feitas. Eu quero fazer algo, eu quero aprender. Foi quando eu conheci a Carmen aqui no Instagram. E eu falei, é isso que eu quero. Pelas lives que você fazia, tudo que você falava, eu falei, é isso que eu quero. E comecei a aprender. E quando você abriu o curso, eu resolvi fazer, porque eu senti segurança em você. Senti segurança no curso. E vou te falar, não me arrependi. Não me arrependi, me ajudou muito. Quanta coisa eu aprendi, Carmen, muita coisa. A Sujeito, né? responsabilidade é muito grande, né, Carmen? Porque por mais mudança que você tenha, você tem a responsabilidade de manter
O sustento daqueles empregados ali, né? No final do mês você paga tudo certinho e você não sabe se vai sobrar para você alguma coisa assim. Então você paga tudo e vamos ver no que dá. E quando a gente aprende como a gente organizar essa empresa, administrar, a gente consegue crescer sim, dar mais empregos sim. Você está dando empregos através das empresas, isso é maravilhoso. Muito Que bom. legal. E a gente sempre vai organizando assim, tem que dar férias para fulano, tem que dar férias para Beltrano, tem que dar férias. E quando vê o ano acabou, e cadê as férias do É. dono, não é? A gente vai organizando, vai puxa para cá, puxa para ali, né? Tipo cobertor assim, meio curto. Puxa, puxa, e quando vê, acaba o ano e a gente acaba não tirando férias. Então, muitas vezes, o empregado, ele tem ali todos os seus direitos garantidos, tem sua Sim, férias, sem dar um terceiro, mas não tem verdade. ninguém para garantir os direitos do empresário, É, não tem. É complicado, gente, é complicado, porque eles ensinam umas coisas para os empregados que não existe, que não existe. Não, porque tudo é dupla função, porque eu não posso nem passar um pano aqui que é dupla função. Gente, sabe, igual o caso da tosadora que cortava o pelo do cachorro, caía no chão, isso. varria, ganhou 25 mil de dupla função, porque ela varria o pelo do chão. Gente, é muito difícil isso. É, Então, eles ensinam coisas para os gado. empregados que não Hum, existe. E eles põem na cabeça deles que isso existe, né? De onde se viu atestado para descansar? Gente, a vida é a vida. A gente descansa à noite, descansa no final de semana, descansa na hora do almoço. A vida é construção, é movimento. Não... se eu descansar, como que a gente paga as contas, né? Então, não é é? difícil, né? Mas o combinado não sai caro. Quando você contrata alguém, você precisa combinar o que aquela pessoa vai fazer, né? Então, ela sabe exatamente. Então, depois não tem o que reclamar. Por isso existe a descrição de cargo, né, Carmen? A gente faz a descrição de cargos, a gente começa a fazer a seleção. Eu não fazia descrição de cargos. Eu não sabia nem o que que era isso, Carmen. Não sabia. Sabe como é que a gente contratava? A gente conhecia alguém, eu estava precisando de alguém. Aí, assim, parece direitinho. Vem cá, vem trabalhar comigo. Carmen, ai, mas isso daí nunca deu certo. Sempre dava um negocinho lá na frente, sabe? Mas quando eu aprendi contigo o que exatamente precisa ser feito, desde a atração, aonde você vai colocar o seu anúncio, as pessoas mandando currículo para um e-mail que você faz só para isso, para não misturar com os seus e-mails. Você recebe os e-mails, seleciona mais ou menos o que você viu ali, leu, pede o vídeo. Eu pedia vídeo e peço se eu tiver que contratar mais. E desse vídeo, olha, aquilo que você fala, de 20 pessoas, 5 mandavam vídeos. No máximo cinco. No Às vezes máximo. nem isso. Às vezes nem isso. As É, pessoas nem entram na nossa empresa, elas já estão ali querendo, né, mandar como é que a gente vai fazer a seleção. é, Quando eu falo sobre isso numa live e aí os meus editores de vídeo, eles cortam, publicam esse trecho que eu falo de pedir o vídeo, é uma enxurrada de empregados que começam a detonar o meu vídeo e falar assim, é vaga para ser youtuber? É para TikTok? É para que essa vaga? Não sei o quê. não, gente, É, não é. é assim, para que eu mando o currículo, então, se fica essa palhaçada, você nem vai ler o meu currículo. Eu vou ler, de quem mandou o vídeo. É, isso mesmo, Carmen. É muito interessante como é que isso te ajuda, te dá um norte para quem você vai chamar ainda para conversar, para a entrevista, que ainda não acabou, não. Você colocou o anúncio, pediu para enviar e-mail, pediu vídeo, e aí você chama para entrevista. A última seleção que eu fiz agora foi no mês de setembro.
É, eu separei 5 pessoas. Aí, um chegou atrasado meia hora. Mas você sabe que eu gostei dele? Assim, na conversa, até atendi por educação, mas eu Uhum. gostei dele. Aí eu falei assim, eu vou dar uma segunda chance para esse menino. Aí eu marquei uma dinâmica de grupo com os 5. Você acredita que ele chegou atrasado de novo? Aí o que que aconteceu? Ele não entrou para a dinâmica. Quando terminou a dinâmica, eu falei com ele: que pena, você não participou da dinâmica, não pode continuar com a nossa seleção. Aí ele foi embora. Mas é assim que acontece. Olha, quem está te ouvindo já percebeu que a gente começa a selecionar as pessoas nesses pequenos detalhes. Esses Uhum. pequenos detalhes. Ouçam que a Márcia está entregando o ouro para vocês. Mas eu precisava de uma pessoa para trabalhar como auxiliar de escritório. E antes, o que eu fazia? Na verdade, o auxiliar de escritório, ele trabalha mais na parte do estoque do que outra coisa. Antes, eu contratava como estoquista. Então, você depois pedia ele para fazer alguma coisa na área administrativa, e assim, não, você me contratou para trabalhar no estoque. Aí, quando eu conheci você, comecei a ouvir algumas coisas, eu mudei essa nomenclatura. Eu não vou mais contratar estoquista, eu vou contratar um auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, porque ali eu posso pegar dele tudo o que eu preciso. Ele vai trabalhar no estoque, ele vai trabalhar lançando nota, ele vai trabalhar recebendo transportadora. E na descrição de cargo dele, eu colocava tudo isso que ele iria fazer, inclusive manter o local de trabalho limpo e organizado. Ele não precisava fazer faxina porque eu tenho faxineira, mas ele teria que manter. O que que é isso? Chegava caixas e ia espalhando, ficava uma bagunça. Daqui a pouco ele tinha que ir lá arrumar tudo e deixar tudo organizado. Isso tudo estava no papel. O combinado não sai caro. E a gente combinava e ele ia. Aí eu contratei um rapaz em dezembro. No meio da turbulência, aí ele foi tentando me enganar em algumas coisas. Eu pagava o vale transporte para ele e eu perguntei para ele: você tem carro, não tem? Ele falou: tenho. Você vai vir de carro ou você vai vir de ônibus? Aí ele: eu vou vir de ônibus, porque ele queria receber o vale transporte. Eu falei: tudo bem, mas se você quiser vir de carro, tá tudo bem. Você assina um termo aqui dizendo que abre mão do vale transporte. Aprendi contigo. Ele: não, eu venho de ônibus. Carmen, e eu com essa turbulência de ir para o hospital e voltar com a minha mãe, eu não estava quase no escritório, ele achava que estava me enganando. E ele ia de carro todos os dias. E quando eu parava no escritório, eu perguntava para ele: Fulano, você está vindo de carro? O que está acontecendo? Não, amanhã eu não venho mais de carro. E amanhã ele vinha de carro. O que que aconteceu? Estava no período de experiência, deu 45 dias, tchau. Eu mandei ele embora e disse para ele: olha, tem nada a ver com você, não, é comigo, tá tudo bem. Eu me sentia Carmen, eu me sentia Carmen. Olha, tá tudo bem, não é nada com você, tem a ver comigo, mas infelizmente o nosso contrato termina aqui. Tá tudo bem. E ele foi embora. Aí, Carmen, eu queria dizer o seguinte: continuei dessa forma como eu aprendi com você. Passamos janeiro, fevereiro começando a contratar, a fazer a seleção. Em março, eu só tinha uma vaga no lugar desse rapaz que eu mandei embora. Mas eu peguei 2 preciosidades, eu não sei se elas estão aqui me ouvindo, a Josiane e a Stephanie. Eu tive que ficar com as duas. Então, ao invés de eu empregar uma pessoa, eu empreguei as duas. E sabe o que aconteceu hoje? As duas já foram promovidas no setor de vendas, porque eu falei com elas, eu peguei uma joia. E hoje elas estão trabalhando no setor de vendas, eu já contratei uma outra pessoa que está no período de experiência no lugar delas. E assim a gente vai. Quando a gente fala que não tem gente boa no mercado, tem. Mas se você fizer da maneira certa, da forma certa como a carne ensina, você consegue achar essas pérolas no meio do mercado. Eu fico muito emocionada. Eu venho para essas lives aqui, eu só choro, porque o tempo todo eu vejo a dificuldade do empresário e eu sei que ele está sendo sincero quando ele diz que não acha gente para trabalhar.
Uhum. Mas eu tenho alunos, né? Como eu tenho um aluno, o Igor da farmácia, a cidade dele tem 8.000 habitantes, né? Então, eu tenho alunos que moram em cidades com 5.000 habitantes. O condomínio aqui onde eu moro, né? Que eu estou aqui no meu estúdio, que é dentro da minha casa, que é dentro do condomínio, tem 5.000 pessoas. Então, eu fico imaginando como que você faz para contratar pessoas aqui dentro do condomínio. E as pessoas encontram, por quê? É a história da dança da chuva, né? Eu só vou Uhum. parar de dançar quando encontrar. E quando a gente faz o processo da forma correta, né? As pessoas que chegam até o final, aquelas que enviaram um vídeo, aquelas que vieram para a Uhum. entrevista, aquelas que participaram da dinâmica de grupo, aquelas que não se atrasaram, aquelas que não vieram com a cueca vermelha de fora, ou né, com a barriga de fora e chinelinho de dedo. Aquelas que realmente são as pessoas que têm o perfil da nossa empresa, quando você chega no final, o que sobra é ouro. É ouro. Uhum. E aí Garimpando, né? você vai Garimpando. garimpando, tirando a terra, tirando a terra, tirando a terra. Você olha as redes sociais, você olha tudo desse candidato para saber Isso. exatamente se esse candidato tem o perfil da tua empresa. E aí, depois de garimpar, 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 aquilo que sobra é ouro. Como é que você vai dispersar um pedacinho de ouro? Ah, eu vou ficar com uma candidata só, com a outra não. Hum, Porque as duas eram pois é. ouro. E eu já Exatamente. ouvi inúmeros alunos falarem isso, que tinha uma vaga, chegou no final, as duas finalistas eram tão boas que ficaram com as duas pessoas. É que muitas Exatamente. vezes as pessoas ainda usam aquele método, né? Da pessoa passar na frente, tá pegando gente, tá pegando homem, pegando mulher. Ah, tô pegando os dois. Pode começar amanhã? Pode, daí já começa. E também não sabe nem que dia que vem essa experiência. Uhum. Eu sempre falo, contratou, pega o dia que vai vencer a experiência, escreve e cola no É, computador, cola no celular, cola no é micro-ondas, cola na isso. geladeira, no espelho do banheiro. Porque se você deixar passar um dia, você já vai ter que pagar um mês de indenização não Exato. trabalhado para a pessoa, vai ter que pagar 40% de multa e ele ainda vai Exatamente. ficar recebendo, né, esse dinheiro sem estar trabalhando. Então, quando você coloca, né, a data ali do vencimento, gente, tem que estar muito atento a isso, muito atento. Igual você Exato. fez, deu 45 dias, ok. Por quê? Se a pessoa já estava se atrasando, já estava tentando enganar, usando o carro em lugar do vale transporte, e no caso o empregado dela pediu 4 vales por dia. E a gente Nossa. fala, às vezes eles escrevem, né? O vale transporte é meu, eu faço o que eu quero. Vai explicar isso para o INSS. Uhum. Gente, não é assim que funciona. O vale transporte não é dele, ele paga 6% do valor do salário, o restante quem paga é o empresário. E quando são 4 vales transporte por dia, sobra um bom tanto para o empresário pagar. E se É essa verdade. pessoa se acidenta, o INSS vai fazer a perícia e vai falar por que o dono da empresa não fiscalizou se ele estava dentro do ônibus ou não. Nós É, não vamos pagar. Quanto tempo ele vai ficar internado? 1 ano? Toma aqui, seu empresário, que não fiscalizou. Então, as exatamente. pessoas não entendem que existem as leis e que as leis existem para proteger os empregados. E a gente que lute, a É gente que verdade. aprenda a viver dentro dessas leis, né? E sim, é possível, né? O que mais que você implementou na sua empresa? Bom, eu comecei a colocar algumas regras. Apesar que eu não tenho muito problema com isso, mas a gente coloca, como começou a entrar gente nova, aí o pessoal vai entrando e já vai se adaptando. Eu coloquei o ponto eletrônico, porque era ponto escrito, eu coloquei a regra do celular. Durante o horário de trabalho, o celular deve ficar na bolsa. Eu abro na hora do almoço, sim, eu acho que é uma hora que eles relaxam, eu abro. E assim, a gente vai colocando conforme a necessidade, aquilo que você fala. Apareceu algum problema? Tá tudo bem. Vamos lá, vamos documentar a partir de hoje.
nós vamos agir dessa forma e dessa. E isso traz tranquilidade. Hoje, eu posso dizer que eu tenho uma equipe que eu sempre quis. Uma equipe comprometida, Olha, gente, às vezes vocês podem falar assim, ela está exagerando. Olha, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, meus funcionários não são perfeitos, mas a gente tenta acertar mais do que a gente erra. As meninas novas, eu posso dizer nova que nem um ano elas têm. Elas começaram como auxiliar de escritório, hoje estão como vendedoras. Elas têm uma garra de aprender as coisas, e é isso que chama a atenção da gente. Eu perdi, não. Saiu o nosso vendedor agora, início de julho. Um vendedor que tinha 7 anos na minha empresa. E assim, elas não deixaram a peteca cair. Porque a gente apostava nesse vendedor, ele trazia algum resultado, sim, e ficamos preocupados. Meu marido falou, e agora o que que vai ser? Porque eu comecei a botar regras, aquilo que você fala, quando a gente começa a mudar algumas coisas, as pessoas vão embora. E eu fiquei assim, preocupada? Não, porque eu sabia com quem eu estava ali lidando, as meninas. Só que elas não deixaram a peteca cair. O faturamento não caiu. Com as duas novatas, sem conhecer muita coisa, a gente foi treinando, foi mostrando o que deveria ser feito, e elas estão aí, sabe? E estamos crescendo. Hoje nós estamos com 5 funcionários, e para o ano 2023 eu quero mais 3 funcionários, tá? Não precisa também muita coisa, a minha empresa não precisa de muitos funcionários, mas eu quero mais, quero crescer mais 50% e quero também mais 3 funcionários no ano de 2023. E aí a gente vai crescendo. Eu estou muito feliz com a minha equipe. Muito show. E diga uma coisa, e você consegue hoje ter um pouco mais de tempo livre? Carmen, eu tenho meu tempo livre, eu nunca tive problema em relação a isso. Eu tiro Uhum. férias, não tiro férias de 30 dias, porque eu acho que também férias me cansam um pouco, ficar o tempo todo ali. Eu tiro 10, tiro 15 dias, de repente até 2 vezes no ano, um pouquinho a mais, mas eu tiro férias, sempre tirei sim, mesmo antes. Eu já tinha essa liberdade. Se eu tiver que faltar, eu tenho uma boa equipe que a minha empresa funciona se a gente não estiver lá dentro, com certeza. E como era antes? Antes, quando você chegou a tirar férias com essa equipe nova, você consegue perceber a diferença de quando você saía de férias com a outra equipe, com essa equipe? Tiro, vou. Antes eu tirava, aí agora eu tiro e vou continuar tirando, porque é muito bom tirar férias, né, Carmen? Que show, show. E é importante e é necessário. Só que muitas vezes isso não acontece. Essa Poxa, acaba sendo a realidade, né? A realidade do empresário. A nossa equipe, ela foi contratada para fazer uma determinada atividade e aquela atividade vai ser feita quando a gente está lá ou e- quando a gente não está lá. Porque não faz sentido a gente sair da empresa e a pessoa parar de fazer aquilo que ela foi contratada para é, fazer. Não tem exatamente, sentido. Não tem sentido. exatamente. Só que muitas vezes o dono da empresa, ele tá lá na empresa e ele fica não deixando a pessoa fazer as coisas sozinha. Ele fica tipo meio que Branca de Neve, sabe? Então, Ah, corre lá, é bota o bolo verdade. no anão, daí penteia o outro anão, faz a sopinha pro anão. E aí, quando os anões ficam sozinhos, eles não crescem. Eles É ficam verdade. esperando, cadê a Branca de Neve? Cadê a Branca de Neve? Então eu sempre falo que é o empresário Branca de Neve, né? Que fica É, cuidando da equipe como se eles fossem anões. Mas não, a sua equipe é melhor do que você imagina. é Eu era a verdade. Branca de Neve. Eu era assim. Eu achava que eu tinha que estar o tempo todo fazendo tudo por eles, entregando pronto, tal, porque eles não iam conseguir fazer. E eu tinha essa ideia, eu falava, não, mas ela é muito jovem, ela não tem responsabilidade ainda. Como não? Lógico que tem. A nossa É equipe é verdade. melhor do que a gente imagina, né? Isso Mas uma aí. das coisas que você falou que você fez dinâmica de grupo. Você já fazia dinâmica de grupo antes? Quando você estava Não, contratando? Não? assim, eu pouco fazia reunião. E comecei a fazer mais reuniões. Então, sempre agora, qualquer coisa, estou chamando o pessoal para reunião. Quando quer falar alguma coisa,
chama lá para minha sala para fazer reunião. E isso é muito bom, porque a gente vê o quanto que a gente está crescendo em relação à visão. A descrição de cargo, voltando nesse assunto, quando você faz a descrição de cargo de cada funcionário, você, como empresário, você tem mais tempo para parar e pensar na gestão da sua empresa, para ver outras coisas de como que está a sua empresa, a fazer dinâmicas, a, a ajudar. Eu adoro fazer dinâmica, adoro, né? Isso é muito bom. Porque o objetivo não é ficar brigando com a equipe. O objetivo é ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, É mesmo isso aí. quando você não está lá. Então, quanto É. mais experiências a gente puder proporcionar, quanto mais reuniões, quanto mais a gente puder conhecer as pessoas, você vai entender que boas pessoas fazem sua empresa crescer, mas que existe a conspiração dos empregados zumbis. E que quando você começa a pôr as regras, como a Márcia disse que colocou, quando você começa a pôr as regras, aqui na empresa a gente não usa telefone, aqui na empresa as coisas são assim, são assado, tal. As pessoas que estão querendo brecha, elas acabam saindo, acabam pedindo a conta, acabam indo embora. E aí a tua empresa vai ficando mais limpa. E você começa a contratar pessoas que tenham a ver com os seus valores, com a sua cultura da empresa. Você É. chegou a trabalhar um pouco valores com eles, Márcia? Como é que foi essa parte? Então, eu estou para. Como o pessoal tem mais gente nova do que antiga, e eu estou devendo essa reunião com o pessoal novato. Inclusive, nós estamos estudando, eu coloco todo mundo para estudar. E eu também adquiri um curso de vendas que nós estamos fazendo todos os dias, meia hora, com as meninas. E é muito interessante, né? Porque elas, assim, são demais, elas gostam muito. Ele mostra que o vendedor tem que conhecer os valores da empresa antes de começar a vender. Porque como é que você vai começar a vender alguma coisa que você não conhece nem os valores? Então, eu estou apresentando aos meus funcionários os valores que nós temos, né, a cultura da empresa. E essas mudanças todas, as regras, a contratação, as dinâmicas, você percebe que isso acabou trazendo um resultado para a tua empresa? Então, a nossa intenção realmente é de crescer cada vez mais, de não deixar todo mundo apertado e nós temos estoques e a gente precisa ter sala de reunião, a gente precisa de uma cozinha boa e assim vai. E é o conforto, né, também para os nossos funcionários, nossos empregados, né? Que eu aprendi com Uhum. você que a gente não chama de funcionário, a gente chama de empregados. O nome correto é o que está na CLT, as pessoas procuram um emprego, né? Funcionário é quando ele é estatutário, né? Quando ele tem prestou um concurso, trabalha em Brasília, trabalha na Caixa Econômica, no INSS, Banco do Brasil. Ele trabalha numa algo que é do governo e que precisa Sim, funcionar. A nossa empresa, ela precisa mais que funcionar. Ela tem que hum, crescer. Ela isso tem que aí. crescer. Então, cada pessoa que a gente traz para a nossa empresa, a gente contrata 44 horas de trabalho, elas empregam a força do trabalho. Elas procuram Verdade. no Facebook, lá nos grupos de empregos. E nós Uhum. damos emprego. E quando alguém não tem registro, elas vão lá e procuram um vínculo empregatício. Ninguém procura vínculo colaboratício. É É verdade. empregatício. E não tem nada de errado com essa palavra, né? Eu falo sempre Uhum. a minha equipe, e é uma equipe. E tá tudo bem, né? E tá tudo Tudo bem, mas não bem. tem nenhum peso, como as pessoas acham. Nossa, mas você falou empregado, né? É. Colaborador é mais quando é ONG, né? Que eles vão para colaborar. Então, Uhum. colaborador é um termo que foi criado pelo pessoal do RH, porque achava que se chamasse de empregado, mas assim, é só o RH que acaba chamando, porque na lei, a CLT todinha está escrito empregado, empregador, vínculo empregatício, né? Não tem vínculo colaboratício, não É tem. Esse verdade. termo, esse termo é um termo mais para enfeitar a situação. Ah, é colaborador. Não, ele recebe, né? Ele recebe para colaborar. Então, ele é um profissional.
ele é um profissional. Eu acho que quando a gente chama assim de colaborador, a gente está fazendo essa pessoa que está ali trabalhando conosco menor do que ela é de fato. Ela é um profissional e um profissional procura um emprego, né? Então, acho que está tudo bem. Mas Tá também tudo não bem. tem certo, não tem errado. Chamem como vocês se sentirem confortáveis em fazer e como tiver resultado, né? Não tem É problema. verdade. Quando a gente faz a coisa certa, a gente faz com mais leveza, não fica pesado. Eu sinto leveza isso hoje na minha equipe, que eu não sentia antes. E depois disso tudo que eu fui colocando aos poucos, eu sinto a minha equipe mais próxima. Quando você olha agora, você compara o faturamento de novembro de 2022, que a gente já está aí na metade do ano, ou de outubro de 2022, que já encerrou, com outubro do ano passado. O que você E enxerga de números? vamos falar assim, até junho desse ano, de outubro a junho desse ano, nós tivemos um faturamento razoável. E ele saiu no início de julho. E eu falei, pronto, ferrou. Até as meninas aprenderem o ofício, aprenderem a entrar em portais, que a gente dá essa ferramenta para eles, para buscar os clientes. Falei, ferrou, até elas aprenderem, nós vamos cair. Carmen, de julho para cá, o faturamento praticamente aumentou 50%. 50%, com meninas novas que não sabiam de nada no setor de vendas, não sabiam de nada. E a boa vontade delas aprenderem, porque nós temos ferramentas para ensinar o que elas precisam fazer, e elas estão fazendo o que o rapaz de 7 anos fazia. E elas aprenderam, e elas não deixaram nada cair. O faturamento até aumentou em 50% relacionado a outubro do ano passado. Então, estou muito Que feliz mesmo. show! Maravilha, sabe? As pessoas precisam acreditar nela mesma, precisam acreditar na sua empresa. E vai chover, insistam que vai chover, com certeza. E é só dar o primeiro passo e o restante, as coisas começam a fluir bem melhor para a sua empresa. Empresário que deve abrir a empresa e fechar? Olha, eu não abro e não fecho a minha empresa. Eu tenho pessoas para poder fazer isso. E eu chego a hora que eu tenho que chegar, e é claro que eu tenho as minhas responsabilidades, mas se eu tiver que chegar 8 horas, o horário é 8h30, se eu tiver que chegar 8 horas, eu chego, aí abro a empresa. Mas isso porque se eu tiver que fazer alguma coisa extra. Mas eu não abro e fecho minha empresa. Você precisa ter pessoas de confiança, onde elas vão fazer isso e a empresa vai começar a funcionar independente se você está lá ou não. Essa é a minha Essa é a resposta. ideia. Essa é a Essa é a ideia. ideia. Imagina, né, essas grandes multinacionais, ou então franquias, É, tal, elas funcionam, né? O gerente abre, o responsável abre. Nós temos que ter isso, pessoas na nossa equipe responsáveis. isso aí. Responsáveis. Por mais que ela tenha 20, 21 anos, ela tem responsabilidade. Ela É tem. verdade. Eu abri a minha empresa, eu tinha 24 anos quando eu abri minha primeira empresa. E eu já tinha 10 anos de registro em carteira. E nos lugares onde eu trabalhava, várias vezes eu fiquei com chave, eu abria, eu fechava. E tá tudo bem, né? A Tá gente tudo tem bem. pessoas responsáveis. Você só precisa contratar elas e não entregar a chave na mão de qualquer um. Mas a partir do momento que você tem pessoas responsáveis, confia. Só contrate quem você confia. E se É, você olha aí. confia, contrate. Nossa, eu só tenho que te agradecer. Uma Não, delícia esse papo. É um momento tão difícil, né, que você está passando hoje, assim, eu lamento é muito, mas eu verdade. desejo que aconteça aquilo que for para o bem maior de todos os envolvidos, né? Chega um É momento da verdade. vida que a gente realmente precisa confiar. E é isso. E eu me sinto muito honrada de você conseguir ter estado aqui na live com tudo que você está passando na tua vida pessoal neste momento. É Gratidão, verdade. gratidão enorme